Doutor Juarez José Almonte. Eu sempre gosto não pelos diplomas ou pelas condecorações que podem dizer, mas pela conquista. Né? Na verdade, assim, a conquista do objetivo de buscar o sonho, de estudar, de levar conhecimento, mas acima de tudo absorver conhecimento para poder falar e com propriedade como fala. Né? Geólogo, mestre em geografia e doutor em engenharia civil. Esta é um pouco dessa história brilhante, Juarez José Almonte. Marrocos chegou há pouco tempo, né, doutor? Pois é, nós acabamos de chegar, questão de 3 semanas do Marrocos, quando fomos participar de uma comissão tripartite Brasil, França e Marrocos. O objetivo foi criar grupos de pesquisa para podermos datar os eventos climáticos do passado e as flutuações extremas de meteorologia, para poder entender as possibilidades de desastres que poderão ocorrer aqui no Vale do Itajaí. Acontece que os ciclos são mundiais. Os eventos meteorológicos extremos podem ser localizados. Então a ideia é identificar e datar pelo processo de carbono 14, além de outros processos, né, esses eventos climáticos extremos e os eventos meteorológicos extremos, cujo objetivo é tentar saber e identificar a ciclicidade disto, especialmente dos últimos 10.000 anos, mas vamos nos concentrar nos últimos 1.000 anos especialmente. Bom, a gente vai voltar a falar sobre essa viagem no Marrocos, daqui a pouquinho a gente volta sobre esse assunto, mas dona Mônica, minha querida amada esposa, ela tocou no assunto hoje que no almoço, senhora, faz uma pergunta lá para o doutor Juarez sobre esse assunto. A Terra é uma bússola? Né? É como se fosse uma bússola? Os animais, essa migração, essa parte... Aí não, Banana, eu tenho uma coisa para falar da Terra para você, então nós vamos falar para todo mundo aqui sobre esse assunto. Podemos falar? É lógico, é evidente. A Terra, na realidade, não é uma esfera. Bom, eu fiquei assim, né? Você sabia disso? Eu falei, não. Na realidade, a Terra é formada por 3 esferas, pelo menos. A parte externa, que é sólida, pastosa, a parte mais externa é sólida, depois tem uma parte pastosa, depois tem um núcleo que é líquido, depois o núcleo interno que é sólido. E as 3 esferas giram em rotação diferente. E essa defasagem cria um campo magnético, como se fosse uma bússola. Então o globo terrestre funciona efetivamente como se fosse uma bússola. E hoje nós sabemos que os animais, as baleias, os pássaros, as tartarugas migram orientado por uma espécie de bússola que tem no cérebro e se baseiam nesse norte magnético. Acontece que o norte magnético pode mudar. Aquilo que é norte hoje, amanhã poderá ser o sul. Nós sabemos que tem uma ritmicidade essa alternância, né? E essas mudanças podem efetivamente provocar grandes problemas do ponto de vista da extinção de espécies. Porque elas, perdendo esse norte, elas não conseguem voltar para os lugares de nidificação. Isso então pode causar problemas sérios de mortandade. É provável, inclusive, que muitas dessas baleias que aparecem mortas no litoral estejam relacionadas com essa perda da bússola que as baleias têm. É muito provável. É interessante, muito interessante isso, né? Mas me conta uma coisa, esse assunto, eu tenho que falar dessa coisa climática do que está acontecendo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso já era previsível, os equipamentos estão tão sofisticados que podem realmente alertar. Isso é uma coisa que foi previsível ou é uma coisa que pode... A gente sabe que morar do lado do rio, a gente sabe que a água pode voltar um dia, né? Mas o senhor estava me contando a sua ida a Marrocos junto com o pessoal da França, do Marrocos e do Brasil, o pessoal do INPE também, do Instituto Espacial de Pesquisas também teve presente, né? Exatamente, o Marengo, né, que coordenou aí a parte brasileira, né? Estivemos lá. A ideia é exatamente essa, é ver a ciclicidade desses eventos climáticos, né? Esses eventos extremos do ponto de vista meteorológico.
e, entendido como eles ocorreram no passado, tentar prever o que poderá vir a acontecer aqui no Vale do Itajaí. Então nós temos um projeto onde se prevê a datação desses eventos através de processos carbono 14, os isótopos do carbono, né? Sabe que a cidade de Gaspar e a cidade de Ilhota ficaram submersos num efeito estufa muito mais quente, muito maior do que hoje que estamos vivendo. Quer dizer, o nível do mar subiu 3.000 e poucos anos antes de Cristo, 3,5 metros em relação à cota atual. E não tinha a revolução industrial. Ou seja, as mudanças climáticas são processos naturais. Né? O que nós estamos fazendo é intensificando e acelerando essas mudanças. E esses eventos extremos, como esse furacão nos Estados Unidos, isso está dentro desse contexto. É natural ocorrer, só que nós estamos acelerando e intensificando-os. Esse é o grande problema, né? Ainda essa semana eu estava fazendo uma palestra para a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, lá na Unisul, no sul de Santa Catarina, e estávamos mostrando, né, o impacto que as mudanças climáticas deverá provocar no mundo. Realmente, olha, o sinal vermelho já acendeu. A natureza está dando sinais em várias partes do mundo. Quer dizer, e por enquanto, os governos internacionais, Estados Unidos, China, o próprio Brasil, diga-se de passagem, a China, que são as grandes potências hoje em termos de poluição, né? Ainda não tomaram a decisão de tentar reverter o processo das emissões de gases de efeito estufa. O CO2, o metano, enfim, todos esses gases que vão acelerar o efeito estufa. E me impressiona quando a gente fala de China, Brasil, Estados Unidos, os países grandes, países industrializados, né? A gente viu que, não só pela Olimpíada, mas a gente vê em qualquer reportagem na China, por exemplo, que não se respeita mesmo o meio ambiente, né? Faturar, crescimento industrial, faturar em cima de objetivos quantitativos, dinheiro, resultado, né? Mas não se investe em tecnologias para que preservação de meio ambiente, né? E a gente paga preços muito caros com isso, a gente já sabe disso. Agora eu pergunto para o senhor, ainda dá tempo ou é uma coisa ainda para recuperar hoje, começando hoje, a gente vai passar umas fases difíceis, né? Ainda assim, mas difíceis, ou a coisa realmente está num nível, quando o senhor fala assim, de acender a luz vermelha? Porque é inaceitável quando o homem tem o poder de mudar, ele não muda por questões do dinheiro, daquilo que ele entende que talvez seja a salvação do planeta, ele continua tendo dinheiro, mas sem meio ambiente não tem qualidade de vida. Bom, vamos ver, a tua pergunta implica em várias respostas. Em primeiro lugar, se nós hoje fôssemos estancar as emissões de CO2 e de metano, o efeito positivo nós só iríamos começar a perceber daqui 100, 150, 200 anos. Quer dizer, 100, 150 anos, se começasse hoje, zerado. A zerar. Ou seja, nós já estamos caminhando rumo a uma direção muito perigosa. Agora, então, poderia-se dizer o seguinte, mas então não vale a pena se preocupar? Né? Nós não estaremos aqui 200 anos. Bom, aí tem dois tipos de posturas que podemos assumir. Uma, tirar uma de avestruz, colocar a cabeça dentro do buraco e deixar que as coisas aconteçam. A outra é tentar minimizar. Mas como minimizar se o efeito é irreversível? Eu pessoalmente acredito que nós já atingimos o ponto de inflexão, isto é, o ponto sem retorno. Sabe, os indicativos no mundo inteiro, tanto do ponto de vista climático, do ponto de vista meteorológico, do ponto de vista da flora, sabe, estão nos mostrando que já atingimos aquele ponto de instabilidade sem retorno. Não significa que nós vamos ver um furacão a cada mês, mas nós estamos caminhando rumo a uma rota de colisão. Sabe, esses eventos serão cada vez mais frequentes e intensos. Isso é irreversível. Poderemos até passar mais 3 anos sem grandes inundações, sem grandes escorregamentos, mas depois vem com tudo novamente. Sabe, esses sinais que a natureza está nos dando, não é só no Brasil, em todas as partes do mundo.
Vejam que as próprias aves estão nidificando em épocas diferentes. As flores estão florescendo em épocas imprevisíveis. Nós estamos tendo estiagens jamais vistas, inclusive na União Soviética. A União Soviética perdeu grande parte da safra de cereais. O trigo perdeu. Hoje, vou dar um outro exemplo muito importante que as pessoas não sabem, mas está acontecendo no cotidiano nosso. No passado, nós comprávamos confecção com 30% de algodão. Usávamos, na realidade, 10% apenas de fio fotossintético, poliéster. E o resto era algodão. 90% algodão, 10% poliéster. Hoje, nós estamos comprando tecidos com 30% de poliéster. Porque as safras do algodão na Rússia, em várias partes do mundo, decaíram com as mudanças climáticas. Então já temos que ajustar a economia a esses novos tempos, porque a agricultura já está sofrendo. Bom, agora então, a outra alternativa qual seria? Se ajustar a esses novos tempos. Daí a importância de disseminar essas informações que o meio científico já está consolidada, no sentido de nós nos adaptar, por exemplo, não ocupando áreas ambientalmente frágeis, como fundos de vale, topos de morro, encostas muito íngremes, não partir para obras de terraplanagem irresponsáveis, como nós estamos vendo aí frequentemente em Brusque, em Blumenau, em Timbó, em Blumenau, em todos os municípios. Quer dizer, fazer cortes obedecendo o ângulo de estabilidade dos materiais. A engenharia, a arquitetura tem que se ajustar aos novos tempos, se não quisermos ter muito mais sofrimentos. Eu tenho dito, Banana, que eu sou um pessimista a curto prazo, mas sou um grande otimista a longo prazo, no sentido de que nós vamos sofrer muito. Vamos perder muitas pessoas, muitos desastres pelo mundo afora, mas vamos aprender depois. E aí sim eu acredito que a gente conseguirá, se ajustando à natureza, minimizar o impacto das mudanças climáticas. Muito bem, estamos entrevistando o Dr. Juarez José Almonte. Vamos aos comerciais, daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouquinho mais do Marrocos, do que foi conversado lá e as soluções, os caminhos que estão sendo direcionados para uma busca de uma solução. Daqui a pouco eu volto.